Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é Valdir Veríssimo, vocês estão no canal VDP, sejam todos bem-vindos. Será que essa vitória do Grêmio em cima do Palmeiras ontem em Porto Alegre deixou o campeonato ainda em aberto? Lembrando que hoje, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, temos Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena em São Paulo, então esse jogo também é importantíssimo para o Corinthians, mas também muito importante para o desenrolar do campeonato. Mais detalhes, destaques sobre a rodada de ontem e sobre essa rodada de hoje, sexta-feira, depois da vinheta. Bom, vamos ao que interessa. Vou dar um bom destaque nesse vídeo sobre o confronto entre Grêmio e Palmeiras, a vitória do Grêmio. Mas antes vamos falar sobre esses jogos de quinta-feira, uma rodada cheia de Europa League, Conference League, jogos de Campeonato Brasileiro. E também projetar os jogos dessa sexta-feira com poucos jogos, mas bons jogos, principalmente para o decorrer aí pela sequência do Campeonato Brasileiro Série A. Então, começando às 13h45, primeira rodada de Europa League pelo grupo E, Lask contra Liverpool. O Lask saiu na frente do Liverpool, o Liverpool conseguiu a virada por 3-1, se eu não me engano. São 3 viradas do Liverpool em 5 jogos ou 4 viradas em 6 jogos, alguma coisa assim. O Liverpool tem virado muitos jogos nessa temporada, então conseguiu aí fazer mais uma virada, ter mais uma virada em cima do time do Lask e estreou bem na Europa League. Esse jogo aconteceu pelo grupo E. Pelo grupo F, Panathinaikos contra Vila Real. Então esse jogo finalmente quebrando a bad run em que eu estava, a sequência de heads, como eu tinha falado no vídeo anterior. Essa precificação do mercado com uma odd de... Tava 3,20 para a vitória do Panathinaikos e 3,10 para a vitória do Vila Real. E eu tinha precificado que uma odd a 3, Lei Vila Real, eu ficaria em Lei Vila Real. Porém, a hora que eu fui fazer o fechamento pós-escalações, esse Lei Vila Real estava 2,72, então não pensei duas vezes. Fui agressivo nessa entrada e finalmente consegui um green depois dessa sequência de heads. Então, lembrando que o mercado ele tende a precificar baseado nos 97% dos apostadores recreativos que não são lucrativos, que são perdedores. Então, caso você faça parte dos 3% que são lucrativos, você provavelmente acompanhou os jogos do Panathinaikos e os jogos do Vila Real e viu que o Panathinaikos ali, mesmo na pré-Champions League, se mostrou um time com muita qualidade, muito toque de bola. Poderia sim até ter entrado na Champions League no jogo contra o Braga, porém o Braga foi superior. Então o Panathinaikos aí diante da sua torcida, dentro do bom estádio olímpico, diante da sua boa torcida, uma boa festa, conseguiu a vitória por 2-0 em cima do Vila Real, que não vem jogando bem e até teve ali chances de fazer um gol ou ameaçar o Panathinaikos, mas o Panathinaikos foi dominante o jogo inteiro, então uma boa vitória do Panathinaikos por 2-0, então batendo aí essa entrada e um green que não saio ainda do negativo devido ao volume de entradas desse mês por causa de ter ficado sem computador também, eu não tive muito volume, então não saio do green, ainda talvez vou terminar esse mês aqui em red, mas já estou me aproximando, estou de volta ao jogo. Foi uma boa entrada e uma boa stake, uma boa dosagem de stake. Pelo grupo G, Sheriff contra Roma, eu não falei sobre esse jogo, acabei esquecendo, mas eu diria que o Sheriff, se tratando de Roma, se tratando da instabilidade da Roma e inconstância, até poderia ser que o Sheriff aprontaria alguma em cima da Roma, mas a Roma acabou ganhando por 2-1. Pelo grupo H, vitória do Bayer Leverkusen por 4-0. Pelo grupo A, Olympiacos contra Freiburg, vitória do Freiburg fora de casa, jogando lá em Olympiacos, na Grécia, por 3-2. Também falando sobre Europa League, West Ham contra TSC. Foi um jogaço, o TSC saiu abrindo o placar, então botando aí uma zebra para quem estava em Lei West Ham ou então em Back TSC. Essa entrada teve muito valor, mesmo com a virada do West Ham por 3-1. Fato é que esses jogos de Europa League e Conference League, eles são muito bons para quem gosta de fazer cash out e ficar em back underdog ou em lay ao favorito. Afinal, sempre tem alguma zebrinha ou outra ali. Se fosse só falando nesses dois jogos aqui, tivemos a vitória do Liverpool. Então quem estava em back Lask conseguiu ali fazendo cash out em cima de uma odd muito alta. E também a mesma coisa em cima do TSC. Afinal, o mercado estava pagando 30 para back TSC e apenas 1,15 para a lei West Ham. Pelo grupo B,
Ajax contra o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille não consegue fazer bons jogos, não tem conseguido fazer bons jogos, dar uma resposta à sua torcida após a eliminação para na Champions League para o próprio Panathinaikos. Então, pelo esse grupo B, Ajax e Marseille 3-3 ficaram no empate. O bom time do Brighton acabou perdendo para o time do AEK, não sei, eu coloquei esse nome aqui, não sei a pronúncia certa do time, mas o bom time do Brighton, que vem se destacando na Premier League, acabou perdendo por 3-2 em casa, então bateu essa zebra e uma odd de 17 para a vitória do AEK. Pelo grupo G, tivemos aí Rangers contra Betis, 1-0 para o Rangers. Sparta Moscou contra... Pelo grupo D, vitória da Atalanta por 2-0 e vitória do Sporting Lisboa por 2-1 contra o Sturm. Conference League, às 13h45, pelo grupo E, também primeira rodada de Conference League. Tivemos aí Legia contra Aston Villa, a vitória do time do Legia por 3-2, batendo aí uma odd de 6,80. Também tivemos ali pelo grupo G, Frankfurt contra... Eu também não sei falar o nome desse time, mas foi uma vitória do Frankfurt da Alemanha por 2-1. Na real, muitos jogos de Conference League, mas poucos que eu vou dar destaque. Vou acabar finalizando então a rodada europeia aqui. Vamos falar então de Campeonato Brasileiro, Série A, 24ª rodada de Campeonato Brasileiro. A goleada do Vasco por 5-1 em cima do Curitiba. O Curitiba não tá bom, é um time também que já caiu, é o lanterna do campeonato e tal. Sim, cara, mas o que a gente pode fazer? O Vasco joga o Campeonato Brasileiro. O Vasco não vai jogar a Premier League, jogar contra Liverpool, jogar contra Chelsea, contra Tottenham. O Vasco joga o Campeonato Brasileiro. O campeonato do Vasco é para não cair, para permanecer na primeira divisão. Então, diante da sua torcida, a volta a São Januário, o Vasco pôde dar então de presente à torcida essa goleada por 5-1 contra o Curitiba. Curitiba que infelizmente já caiu, né? Eu falava isso do Vasco também, mas a situação do Curitiba é bem diferente. O Vasco na próxima rodada já pode sair da zona de rebaixamento e terminar a rodada aí fora da zona de rebaixamento, o que seria muito bom. Afinal, eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo Vasco. Não quero ver o Vasco novamente na Série B, quero ver o Vasco na Série A e sendo protagonista como sempre foi, como o Vasco merece, como o torcedor do Vasco merece. Às 19h30, Atlético Paranaense contra Internacional. Mais uma vitória do Atlético Paranaense jogando em casa, mais uma derrota do Internacional. O Internacional que tem o pior ataque da competição, com apenas 19 gols, agora com 20 gols. Acabou então perdendo para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que jogou em casa e é muito forte o Atlético Paranaense jogando em casa. Eu não lembro o name rights da Arena da Baixada, vou chamar de Arena da Baixada porque não lembro como que é o novo name rights da Arena. Vocês me desculpem aí, torcedores do Furacão, mas eu vou tentar decorar para o próximo vídeo. Então, Atlético Paranaense 2-1 Internacional. O jogo para mim mais importante dessa rodada, assim, de Campeonato Brasileiro com certeza, mas acredito que até mais importante do que os jogos de campeonatos europeus, aí de Conference League, Europa League, que estão no começo, foi Grêmio e Palmeiras. A boa vitória do Grêmio, o bom jogo do Grêmio, que conseguiu no começo ali pressionar o Palmeiras, colocar o Palmeiras nas cordas e fazer um gol. Isso foi o mais importante, que não só pressionou e não só encurralou o Palmeiras, mas como conseguiu fazer um gol. Então o Palmeiras depois disso foi superior ao Grêmio, teve boas chances, teve a maior posse de bola, teve mais chutes ao gol, mais cruzamentos, mas eu venho repetindo que o Palmeiras não vem jogando bem, não é mais aquele time que a gente via que poderia resolver qualquer jogo a qualquer momento. É bem verdade que o Palmeiras nunca jogou bem desde a época do Felipão. O Palmeiras não é aquele time que joga bonito, que joga para dar show, mas era um time que conseguiu seus resultados e isso é o que mais importa. Resultadista que é Felipão falava que eu para minha mulher eu sou bonito, para outros pode ser que eu não seja, o importante é os 3 pontos e o Palmeiras não vem conseguindo performar bem. Então o torcedor do Palmeiras aí com certeza está preocupado aí para o jogo contra o Boca Juniors, afinal nos jogos em que o Palmeiras foi realmente testado, não acabou tendo bons resultados. Então acredito que esse jogo contra o Grêmio foi sim mais um teste para ver como que vai ser essa sequência contra o Boca Juniors. Afinal, o Palmeiras, dos times assim de camisa nessa Libertadores, acabou pegando o Galo, mas que também
estava ali sofrendo para ganhar seus jogos numa má sequência, uma sequência horrível de derrotas com o Felipão. Então acredito que agora sim, nesse jogo contra o Boca Juniors, nessa semifinal, nós vamos ver do que esse time do Palmeiras é capaz. Afinal, perdeu os jogadores, perdeu o Dudu, mas já não vinha jogando bem, mesmo com o Dudu não vinha jogando bem. Então o Abel Ferreira tem uma missão aí bem complicada para escalar o Palmeiras nesse jogo contra o Boca Juniors, mas vou deixar para falar desse jogo contra o Boca Juniors assim que chegar esse jogo. Palmas para o Grêmio, ó, que conseguiu aí uma boa vitória contra o Palmeiras, uma boa vitória diante da sua torcida. Finalmente o Renato Gaúcho focado no Campeonato Brasileiro. Claro que depende muito desse jogo de hoje contra Corinthians e Botafogo, vou falar mais sobre esse jogo a seguir. Mas o Grêmio está aí para um time que veio da Série B, estava na Série B o ano passado, brigando para ficar entre os 4 na Série B, está brigando agora para ficar entre os 4 do Campeonato Brasileiro. E aí, com certeza eu acho que a vaga para a Libertadores do Grêmio já está aí conquistada, já é uma conquista do Grêmio. O Grêmio que merece sim, copeiro que é estar disputando Libertadores, estar disputando campeonatos continentais. E ainda briga pelo título, pela matemática ainda dá. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que se essa vitória tivesse acontecido para o Palmeiras, as chances do campeonato ficarem abertas seriam maiores. Afinal, o Palmeiras tem um jogo contra o Botafogo ainda. Porém, foi bom também para o campeonato que houve um vencedor. Afinal, se tivesse acontecido um empate, se tivesse entrado aquela bola do Gustavo Gomes no final do jogo, que a bola bateu na trave, quem iria comemorar esse empate seria o Botafogo. Então, foi um jogaço, mais um jogaço do Grêmio após o jogo contra o Corinthians, que poderia também ali ter saído com a vitória se tivesse marcado aquele pênalti a favor do Corinthians. Claro que pênalti não é gol, mas as chances de sair um gol numa cobrança de pênalti são enormes. Então aí, parabéns para o Grêmio. Vamos para os jogos dessa sexta-feira, às 13h30, Salernitana contra Frosinone. Para mim esse jogo tem valor e vou falar o porquê fazendo paralelo. O time do Frosinone foi o time que foi campeão da Série B italiana na temporada passada, fez 80 pontos, 24 vitórias, 8 empates e apenas 6 derrotas. Foi a melhor defesa, foi o melhor ataque, com 63 gols marcados e apenas 26 gols sofridos. E fazendo paralelo, caso a Salernitana estivesse disputando esse campeonato de Série B, eu não sei se a Salernitana conseguiria subir. A Salernitana vem numa sequência ruim de jogos, não vem conseguindo desempenhar bons jogos, vem sofrendo muito para vencer seus jogos, para empatar também. Então eu acho que mesmo jogando fora de casa, o time do Frosinone é favorito para esse jogo contra a Salernitana, porém o Frosinone é o underdog. Dentro de casa, nessa temporada, a Salernitana ainda não ganhou nenhum jogo, tem um empate e uma derrota. É claro que são 2 jogos apenas, mas sofreu 4 gols e marcou apenas um. No geral, tem apenas 2 empates, 2 derrotas, 3 gols marcados e 8 gols sofridos. Na temporada passada, o Frosinone jogando fora de casa foi o primeiro melhor colocado, com 35 pontos, 10 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Foi também a melhor defesa e foi o melhor ataque, com 28 gols marcados e 15 gols sofridos. Então, na minha precificação, o Frosinone seria o favorito e o mercado está botando o Frosinone como underdog, com uma odd de 3.10 para Beck Frosinone. Porém, esse lei a 2.62, eu ficaria se tivesse a 3 a 2.62, então é de se pensar, vou esperar as escalações. Sinceramente, mesmo no fundo do meu coração, não tenho muito conhecimento da escalação da Salernitana e nem do Frosinone, mas fazendo aí um parâmetro da temporada passada, o desempenho do Frosinone aí em números e da Salernitana, que eu pude assistir alguns jogos, com certeza esse Lei Salernitana 2.62 tem muito valor e é do meu interesse. Às 15h45, Lecce contra Genoa. Não tenho muito o que falar também desse confronto. O time do Lecce é muito inconstante, não é um time de camisa, assim, tem uma inconstância contra a Roma, porém não tem tanta tradição contra a Roma. Vai enfrentar em seus domínios o Genoa, que foi o segundo colocado da Série B da temporada passada. Então, mais um time que vem aí da Série B vai enfrentar o Lecce. Para mim, bem confuso mesmo essa precificação, não soube precificar muito bem, até coloquei odds altas para vitórias dos dois times, não soube destacar um favorito e um underdog, e as odds que o mercado está me passando também não peguei mais EV. Bundesliga, quinta rodada de Bundesliga, Stuttgart contra Darmstadt, não soube precificar esse jogo. O Stuttgart é um time assim que é ruim,
O Darmstadt é um time que eu tenho desconhecimento, então não soube precificar, ficarei de fora desse jogo. Sexta rodada de La Liga, às 16 horas, Alavés contra Atlético de Bilbao. Também não soube precificar esse jogo, ficarei de fora. Às 19 horas, rodada de Campeonato Brasileiro Série B, 29ª rodada de Campeonato Brasileiro Série B. Temos aí, entre aspas, um clássico paulista, Ponte Preta contra Mirassol. O bom time da Ponte Preta quando joga em casa contra o bom time do Mirassol, tanto fora como dentro de casa. Então, para mim, uma odd de 3,85 para a vitória da Ponte Preta tem valor, afinal a Ponte Preta joga muito bem em seus domínios, vai pegar o Mirassol aí que é apenas o 15º colocado jogando fora de casa, então acho que esse back Ponte Preta 3,85 está altíssimo, está um pouco desregulado. Às 21h30, Atlético Goianiense contra Criciúma. O Criciúma, que briga ainda por título, vai enfrentar o Atlético Goianiense, que é o time que menos perdeu quando joga em casa. A campanha do Atlético Goianiense em casa é a sexta melhor, com 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates, apenas uma derrota, 22 gols marcados e 15 gols sofridos. Porém, caso o Criciúma queira ainda alguma coisa com o campeonato, está em quinto lugar, pode ainda ser campeão. A matemática do Campeonato Brasileiro Série B está bem apertada, está bem justa. Então essa odd de 5,1 para a vitória do Criciúma, para mim ela está um pouco exagerada, está fora assim do padrão. Acho que teria que estar mais equilibrada essa precificação. Claro que o Atlético Goianiense é muito bom jogando em casa, então o mercado aposta nisso, mas eu acho que tem valor essa vitória do Criciúma, assim como tem valor também esse lei Atlético Goianiense a 1,94. Afinal, acho que o Criciúma vai ir com tudo para cima para tentar pelo menos arrancar o empate do Atlético Goianiense. Ituano contra a Vitória, o Vitória que é o líder do campeonato, aí com 52 pontos, 16 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 39 gols marcados e 25 gols sofridos. Tem o melhor ataque quando joga fora de casa, com 15 gols marcados, 19 gols sofridos. Vai enfrentar o Ituano e ao Vitória só a vitória interessa. Só o triunfo interessa para o Vitória. A final está aí com 52 pontos e logo abaixo vem Guarani e Sport com 50 pontos. O Sport e o Guarani não jogaram nessa rodada. O Guarani vai enfrentar o CRB fora de casa, já o Sport enfrenta em casa o Londrina. Então, só a vitória interessa ao Vitória. E uma odd de 3,45 contra esse Ituano, para mim, tem bastante valor. Até mesmo esse Lei Ituano a 2,62 tem bastante valor também. Talvez esteja buscando aí nessa rodada esse Lei Ituano. Série A de Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, Corinthians contra Botafogo. Esse confronto que é importantíssimo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Afinal, uma vitória do Botafogo aí pode deixar o Botafogo a 11 pontos na frente do Grêmio, a 10 na frente do Palmeiras. Então o Corinthians também que quer escapar aí do flerte com a zona de rebaixamento. Acredito que tem tudo para ser um jogaço. Afinal, o Botafogo ganhando já consegue abrir uma boa vantagem para seus adversários. E o Corinthians aí também precisa vencer. Então, até pelo que foi o último jogo contra o Grêmio, jogou bem. O Corinthians joga bem na Neoquímica Arena. Vai enfrentar o Botafogo, que tem o melhor ataque, a melhor defesa do campeonato. Jogando fora de casa, o Botafogo tem apenas 9 gols sofridos. Então, acho que teremos aí um bom jogo. Minha precificação não deu mais EV em nada. Então, é apenas um jogo o jogo da pipoca, que é para se sentar, assistir e apreciar um bom futebol. Talvez mais da parte do Botafogo do que do Corinthians, mas acho que o Corinthians, diante da sua torcida nesse confronto, vai com tudo para cima para fugir desse flerte aí com a zona de rebaixamento e de uma vez por todas se afastar dessa zona da confusão, como diz Vanderlei Luxemburgo. Sem mais, quero que você deixe o seu like aí, agradeço, muito obrigado caso você tenha chegado até aqui. Caso você não seja inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificação, assim você me ajuda a estar trazendo cada vez mais conteúdos aí para vocês, me ajuda também o YouTube a estar reconhecendo que o meu canal e está tendo boa visualização. Essa interação social de comentar, de curtir, é muito importante para mim. E também posso estar transformando isso daí em detalhes importantes para vocês. Meu muito obrigado, um bom final de semana aí. Até amanhã com um vídeo sobre essa rodada cheia de jogos de sábado e domingo realmente. É uma rodada cheia, é uma rodada bem corrida. Então até lá, meu muito obrigado. Até mais.